Hoje nós vamos ler, queria que você abrisse aí. Nós estávamos vendo, fomos interrompidos no meio do caminho, mas nós estávamos vendo as epístolas de João, né? Então nós temos ainda a segunda e a terceira, nós vimos a primeira. Então hoje nós voltamos à sequência, vendo a segunda carta de João. Nós terminamos a primeira, né? E agora nós vamos ler a segunda. A segunda carta é composta de 13 versículos. Praticamente é um bilhete, né? Não é uma carta, é um bilhete pequenininho, né? E a terceira também. E João, assim como ele faz na sua primeira epístola, né, ele vai também dar ênfase, incentivar os leitores ao amor fraternal e à obediência a Deus. Isso é tema também nessa carta. Ele acrescenta alguma coisa a mais, mas isso também é tema nessa carta. Esses dois elementos fundamentais na vida cristã, eles são emanados do trono do universo, porque Deus é luz e Deus é amor. E portanto, a nossa postura em relação a esse Deus é andarmos nos seus mandamentos, andarmos na luz, é estarmos na luz, praticando boas obras, sendo fiéis às Escrituras, obedecendo os seus mandamentos, porque Ele é perfeito, enviou o que é perfeito para nós, Jesus, né? E amar uns aos outros, porque se não amarmos uns aos outros, não amamos a Deus, porque tem relação direta. Porque se nós não tivermos relação de amor entre nós, não temos com Deus. Se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, não posso amar a Deus a quem eu não vejo. Tá certo? Então por quê? Porque Deus é luz e porque Deus é amor. João entra por esse caminho dizendo para nós qual é o nosso entendimento do Evangelho. Amém? Nessa segunda epístola eu vou ler os 3 primeiros versículos e a gente então vai reflexionando. Vamos fazer uma reflexão sobre esse texto da segunda carta de João. O presbítero, capítulo 1, ou versículo 1, não tem capítulo, né? Só tem um capítulo com 13 versículos. Então, segunda epístola de João, versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Primeiramente, essa carta é do mesmo autor, o apóstolo João, tá? O apóstolo João, o último dos apóstolos vivo, né? Todos os apóstolos nessa altura do campeonato já tinham falecido, já tinham morrido, todos em morte de mártir, todos foram assassinados por causa do Evangelho. Foi exatamente isso daí, tá? João é o último dos apóstolos vivos e enfrenta agora, vamos só lembrar um pouquinho do contexto, um problema na igreja de Éfeso, a principal igreja naquele momento da história que estava exportando missionários e evangelizando o mundo, agora é atacada por uma falsa doutrina, por falsos mestres que surgem no meio da igreja, ensinando uma doutrina que não é a verdadeira do Evangelho. E João, como último dos apóstolos, ele se manifesta, né, contrário àquelas doutrinas. Dentre as coisas que aconteciam, aqueles falsos mestres ensinavam que Jesus não tinha vindo em carne, e eles ensinavam também e procediam de forma imoral, com imoralidade no corpo.
alegando que o corpo não tem importância, mas o espírito que se liga a Deus. Então João se manifesta. Então é o mesmo autor, tá certo? E a carta agora já um tom um pouquinho mais ameno, mas ele vem falar do mesmo assunto, tocando no mesmo assunto e dando uma reprisada nos mesmos assuntos. Então ele se denomina aqui, logo de cara, por isso a gente pode talvez confundir, o presbítero, né? Então é o mesmo João da primeira epístola e o mesmo João do Evangelho de João. Então João escreveu o Evangelho, o apóstolo João, o apóstolo amado, né? Escreveu o Evangelho, escreveu a primeira carta e escreveu a segunda. Só que aqui ele se denomina como presbítero, né? E parece que essa é uma temática dos apóstolos. Eles são só a maior autoridade da igreja, humana da igreja, os apóstolos. Mas seguindo a linha de Jesus, seguindo o pensamento de Jesus, eles baixam essa. Paulo falava: eu sou o menor dos apóstolos, sou apóstolo fora de tempo, eu sou o mais pecador de todos os homens, né? No fim ainda fala isso, né? Eu sou o pior dos pecadores, né? Então essa é uma linha de Cristo, da humildade, uma postura de humildade. Não é só João que fala isso, Pedro também. Se você abrir lá, se quiser, abra sua Bíblia, 1 Pedro 5:1, ele vai falar: olha, rogo aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles baixam a condição deles, né? Por quê? Porque o presbítero, ele é o líder da igreja local, os líderes, tá? Da igreja local. O que a gente chamou de pastor é presbítero. Esse é o cargo, é o nome dele, presbítero, que é alguém que lidera uma comunidade, tá certo? Então esse é o presbítero, e ele se põe, não só por essa condição de humildade que ele estava colocando, porque ele é um apóstolo. Qual é a diferença? O apóstolo de Cristo eram pessoas que eram nomeadas pessoalmente por Jesus, pessoalmente, que andaram com ele no decorrer da história do seu ministério, os 3 anos e meio, que viram a sua morte, a sua ressurreição, e que foram chamados pessoalmente por ele. Nesse sentido, não temos apóstolos mais hoje, tá certo? Por outro lado, quando você pensa em apóstolo, a tradução do termo é enviado, alguém que foi enviado e que planta igrejas. Então, em sentido amplo, você pode dizer que o missionário é um apóstolo. Esse é o cara que a gente fala é o apóstolo na época de Jesus, mas não no sentido estrito, porque apóstolo de Cristo são aqueles que escreveram as Escrituras. E eu não vejo na história da igreja, vamos chamar 2000 anos de história, em tempo algum dos líderes das igrejas se autodenominarem apóstolos. Você viu isso? Por um acaso Martim Lutero se autodenominou apóstolo? Por um acaso tantos outros líderes que surgiram, Tertuliano, no começo da igreja, que substituíram os apóstolos, se autodenominaram apóstolos? Não vejo porque hoje nós vamos nos autodenominar apóstolos. Entende? A direção dos apóstolos é diferente, ele baixa, porque o apóstolo, ele é líder de hoje também, é líder dessa igreja aqui. O que nós estamos lendo aí? Doutrina do apóstolo João. Nós estamos lendo o ensinamento dele, que Deus inspirou como palavra de Deus. Isso aí, Velho e Novo Testamento é palavra de Deus para nós, percebe? Esses homens, bem como os profetas do Antigo Testamento, escreveram a palavra de Deus, e acaba em Apocalipse. Nesse sentido, não tem apóstolo hoje, entende isso? Tem presbíteros. O Pedro e o João, quando falaram isso, que eu sou presbítero como eles, ele estava se referindo por causa da liderança local.
O que ele estava dizendo? Que a sua palavra não é a palavra de Deus, como também qualquer presbítero nos nossos dias. Minha palavra não é a palavra de Deus, mas eu tenho aqui a palavra de Deus, e posso estudar, entender, e ensinar, e passar para as outras pessoas, mas aquela ali é a palavra de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura é inspirada por Deus, não todo escritor. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Entende isso? Estamos falando de que líderes da igreja da época, os apóstolos, eram presbíteros. E eles bem falam quando ele fala João, o presbítero. Pedro, quando ele fala o presbítero, é o que a gente chama de pastor hoje. Presbítero, um líder local, uma pessoa um pouco mais velha, mais madura. Presbítero significa sênior. Então, quando ele está se autodenominando presbítero, nós estamos falando do último apóstolo vivo. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de gente que vai ter o nome na estrutura da cidade santa no céu. Você entende isso? Está lá em Apocalipse isso. Você e eu não temos essa posição, e a gente tem que reconhecer muito bem isso. Jamais devo me instituir, me denominar, autodenominar apóstolo de Cristo, ainda que eu atue como missionário. Acho que isso não é devido, Só ver o exemplo de Pedro e de João. Só dois que andaram com Jesus de perto, dois dentre os três mais próximos de Jesus, E nenhum deles também se instituiu, se denominou ungido, porque Cristo significa ungido. Entende? Você não viu também ninguém na história de 2000 anos de igreja cristã se autodenominando ungido. Paulo não fez isso, Pedro não fez isso, João não fez isso. Porque quando ele fala ungido, se ele falar a palavra no koiné, no grego, ele vai falar: eu sou o Cristo. Então nenhum deles fizeram isso. Não vou fazer isso hoje, certo? Coerência com a escritura. Ele está então se intitulando o presbítero, o sênior, Ele era um apóstolo de Cristo, mas aqui por quê? Porque ele está se colocando diante da igreja, certo? Contrário à postura dos gnósticos. Aqueles caras diziam que eles eram iluminados, detentores de conhecimento que a igreja não tinha. Eles se colocavam como alguém que era autoridade sobre todo mundo, sobre todos eles. Você está falando porque você não conhece, você não vive com Deus, eu tenho revelação direta de Deus. É uma história muito parecida com o que a gente vê hoje. Revelação de Deus está aqui, E aí você vai vendo que ele está pondo uma postura contrária desses homens. Ele abaixa o status dele como autoridade no reino. Ele baixa, assim como Jesus baixou. Por um acaso, quem é melhor? É o cara que está na mesa ou é o que serve? Eu sou com vocês com quem serve. Jesus, nós estamos falando do Senhor. Eu estou com vocês com quem serve. Não, tu não vai lavar o meu pé, então não, lava o meu corpo inteiro. Não, então tu não tem partes comigo. Se eu não lavar o teu pé, tu não tem partes comigo. Entende isso? A postura nossa é para baixar a bola, não é para se autoproclamar, é para diminuir. Aquele que quer ser o maior, seja o que sirva, não é isso? Ensino de Cristo. E ele está colocando isso por causa desse exemplo de Jesus. Porque sendo apóstolo, se consideram presbíteros, uma liderança um pouco maior, alguém um pouco mais velho. Não, nada melhor do que um ou outro. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu sou alguém um pouco mais velho, que andou um pouquinho mais aqui com Jesus. E esse é o contraste dos falsos mestres.
que se auto-intitulam acima do que eles são. A postura de humildade ficou lá em casa. Então eles se auto-intitulam acima, porque eles são iluminados, eles são adiantados. Nós recebemos revelações que vocês não receberam. Vocês precisam de mim para passar essas revelações para vocês. Percebe isso? Falso mestre. É um contraste do exemplo de Cristo, completamente contrário, né? Como destinatário, ele fala em uma senhora eleita, né? E aqui os estudiosos têm dúvida, né, em relação a essa senhora eleita. Quem é essa senhora eleita? Alguns entendem que era uma mulher, uma senhora importante na igreja, uma senhora que servia a igreja, que era importante no meio da igreja, uma senhora ilustre, e dos seus filhos que também andavam no caminho, né, de Jesus. Mas senhora também, mulher também, é uma forma de ser tratada a igreja como a noiva de Cristo. A senhora eleita, quando ele fala aqui, o presbítero está escrevendo, endereçando para o destinatário, que ele diz: a senhora eleita, que pode ser a igreja a qual ele está escrevendo, a igreja de Éfeso, pode ser, e os filhos são os seus membros da igreja. A igreja como um todo é a senhora eleita. Pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser uma mulher da igreja importante também. Não importa se João escreveu essa carta para uma comunidade de cristãos, ou para uma família, uma senhora ilustre na sua prática cristã, e os seus filhos, não importa. O que importa é que esse texto tem importantes revelações para mim e para você hoje, não no primeiro século. O que importa é que aqui tem fundamentos do cristianismo para mim e para você. Se ele escreveu para aquela igreja, serve para mim, entende? Serve para mim hoje. Então, pouco importa quem é o destinatário aqui, pode ser um ou outro, mas a gente já entende que isso aqui é para nós. E ele fala assim: a essa senhora e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Não é eu amo de verdade, é eu amo na verdade. Dá a impressão de que ele está falando que ama em um lugar, na verdade. A verdade aqui é tratada como um lugar, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. A ênfase dessa segunda epístola de João recai sobre a verdade. Nos versículos de 1 a 3, ele vai deixar o seguinte tema: conhecendo a verdade. Nos versículos de 4 a 6, ele vai deixar o seguinte tema: andando na verdade. Um resumo dos versículos. E nos restantes, no versículo 7 a 13, ele vai bater em cima de permanecendo na verdade. Ele incentiva ainda a prática de santidade, ele incentiva ainda o amor fraternal, mas agora ele acrescenta um novo elemento: a verdade. E nós vamos lembrar de Pilatos, quando entrevistou Jesus para crucificá-lo. Ele perguntou: o que é a verdade? Lembra disso? Está lá em 18:38. Ele fala isso lá em João 18:38. O que é a verdade? Pergunta de Pilatos. Essa é a pergunta que nós temos. O que é a verdade? O que é a verdade? Mas ele fala aqui: a quem amo na verdade, bem como também todos os que conhecem a verdade. Que negócio é esse? Você olha na filosofia, os caras, a verdade é tão ampla, tá? Que as teorias da filosofia não conseguiram dar uma definição boa para isso. Alguns vão falar que é aquilo que está de acordo com os fatos. Verdade é aquilo que está de acordo com os fatos. Isso é verdade, mas é apenas parte dela. E aí você fica numa dúvida: o que é a verdade? E aí a gente começa a percorrer a teologia de João,
nos vários versículos do Evangelho de João, da primeira epístola, da segunda e da terceira, você vai ver João definindo isso. Primeiro, João 14,6, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí a gente já tem uma definição bastante ampla, mas a gente já tem uma definição exata do que é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E tem outra coisa: ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade e ninguém vem ao Pai. Quer dizer que você é maior do que o nosso pai Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus declarando a sua divindade: eu sou o Deus triuno que criou esse planeta e vocês. Eu sou. A verdade é Deus triuno, é Jesus, é o Espírito Santo, é o Deus Pai, é a verdade. E João está colocando isso daqui. E aí ele fala o seguinte: todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Lá em João 1,12, percorrendo a teologia de João, todos que receberam Jesus, deu-lhes poder, porque eles não podiam, entende isso? Não podia, se não receber Jesus, não pode ser filho de Deus, porque Ele é a verdade, porque Ele é o caminho, porque Ele é a vida. Entende? Quando a gente começa a esquadrinhar essa teologia, esse pensamento de João, a gente começa a entender, a tangenciar o que é a verdade e a compreender aquilo que interessa, porque talvez toda ela a gente vai morrer sem entender plenamente, porque trata-se da pessoa de Deus. E nós recebemos, quando recebemos Jesus, nós recebemos em nós mesmos a verdade. Por isso que ele está falando aqui, todos que conhecem a verdade, né? Eu amo na verdade, e todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em vocês e permanece em nós, e estará conosco para sempre. O Espírito de Deus, que é denominado em João 14, 16 e 17, é chamado de o Espírito da verdade. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Já tem o Pai, já tem Jesus, e Ele vos dará outro Consolador. Todos são Consoladores, e dá outro Consolador para você, a fim de que esteja sempre convosco, e esse sim vem e habita em mim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Conhecendo a verdade, quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito da verdade. Conhecer Jesus é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32. Vai vendo, João, como ele deixa claro isso para nós, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer Jesus é receber o Espírito da verdade e ser livre da escravidão do pecado. Entende? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, João 16,13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16,13. Há uma ligação entre a verdade e o caminho. Ele vos guiará, Ele vai guiar você e vai guiar a mim pelo caminho. Por isso que João fala aqui,
vai estar para sempre conosco. E vocês que são de Deus, não vão se deixar enganar pela mentira. O contrário da verdade não prevalece, ela vai sumir na eternidade. Há essa ligação, porque Ele vai te ligar, e eu vai te levar, e eu sou o caminho, Jesus é o caminho, e é a verdade. Ela se repete aqui, a teologia de João, de uma forma um pouco diferente, acrescenta um novo elemento, quanto à questão do amor aos irmãos, porque Deus é amor, e quanto à questão da vida de santidade, porque Ele é santo, santo, santo. Por causa disso, e vivermos e andarmos e permanecermos e conhecermos a verdade, porque Ele é a verdade. Percebe? Agora ele começa a fazer uma ligação, já, em João mesmo, ele faz também uma ligação, como a santidade e o amor, mas ele faz também uma ligação com a palavra de Deus, com o viver nos seus mandamentos. Ele fala assim, lá em 14:23, respondeu-lhe Jesus, João 14:23, e se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se ama Deus, guarda a palavra. Se ama Jesus, guarda a palavra. Eu e meu Pai, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Na realidade, aceitar Jesus não é você levantar o bracinho, isso é apenas parte, e é uma exposição pública daquilo que você deseja de fato, servir ao Senhor. Mas Ele vai além e se propaga por toda a nossa vida em buscarmos essa excelência de guardarmos a palavra de Deus. Em João 14:21, ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, uma ligação entre a verdade e a vida de santidade. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aqui um ponto importante: vou me manifestar. Aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que age da forma correta, praticando boas obras. E quando a gente fala de praticar boas obras, nós nos referimos a uma coisa de darmos esmola, isso também mas não é só isso, e cuidarmos das pessoas assistencialmente, mas as práticas de boas obras é aquela que nós vivemos em honestidade. É quando você vai num mercado ou num lugar e o troco foi dado errado, você vai lá e devolve, é da caixa e vai dar falta para ela. É quando você compra um lanche na lanchonete, mas o homem não incluiu lá. Isso é vida de santidade, não tem ninguém vendo. Você vai lá no caixa, eu comi isso também, e ela não pôs, pode acrescentar aí, paga o que é devido. Entende isso? Isso é vida de santidade, é prática de boas obras, é fazer o que é certo todo o tempo. Eu vou me manifestar eu vou me manifestar. A palavra de Deus diz isso. Nosso relacionamento com Deus, ele se amplia na medida que praticamos a palavra de Deus. Ele se amplia, nós passamos a confiar mais em Deus, e Ele passa a se revelar mais para mim. Entende? Isso está ligado à prática de boas obras, à vida de santidade. Nós vamos conhecendo a verdade, que é a palavra viva de Deus, que é a palavra dele se manifestando na vida, que é Jesus que se manifestou, o Logos,
que se manifestou para nós. Essa verdade é a causa, olha lá, ele fala assim, por causa da verdade, o versículo 3 do livro da segunda epístola de João, por causa da verdade que permanece em nós, estará sempre conosco, por causa dessa verdade, a graça, o favor de Deus vai acompanhar a mim e a você. Por causa dessa verdade, a misericórdia de Deus vai me acompanhar, vai acompanhar você. Você não vai receber o que você devia ter recebido, mas Deus vem com benevolência para você. Por causa dessa verdade, a paz da parte de Deus, porque Ele nos reconciliou com Deus. Por causa dessa verdade, a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo serão conosco, em verdade e em amor. Por causa dessa verdade. Versículos 4 a 6, ele vai falar sobre estarmos andando na verdade. Fiquei sobremodo alegre de ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e esse mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor, porque quem ama não transgride, quem ama não peca, porque o verdadeiro amor se manifesta em boas obras na vida da gente. Então o amor é esse, o mandamento desde o princípio, é que nos amemos. Qual é a lei régia? A lei régia, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Novo mandamento vos dou, João 13, 33, 34, 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amor sacrificial, o ágape, que implica em eu me sacrificar por você e você por mim. É esse amor que a gente tem que viver, para conhecer Deus e crescer em conhecimento de Deus, saber quem Ele é, e não se deixar enganar por malandrão, seja lá qual for os motivos dele. O problema é que eu me enredar por uma falsa doutrina, eu vou cair numa mentira, num engano. Entende? Então esse é o mandamento, andar na verdade. Então, primeiro, conhecer a verdade é importante, a gente vai conhecer através da prática da palavra. E andar na verdade, né, é você estar fazendo esse andar no amor fraternal, no amor ágape que Deus nos demonstra. Quem ama não transgride, não fere a lei. E o último item aqui, que vai ser dos versículos 7 até o 13, permanecendo na verdade, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus. Veja, gente, isso aqui é falado por João, é falado por Paulo, é falado por Jesus, é falado por Pedro. Isso não é brincadeira, é repetido nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. E eles ainda fazem uma comparação com aqueles falsos profetas que surgiram no Antigo Testamento. Elias, quando pediu fogo do céu sobre a oferenda, quando os falsos mestres, falsos profetas de Baal pediram, né? E ele jogou água, né? É engraçado ver esse tipo de coisa, né? Porque a forma como ele trata, ele debocha dos falsos profetas, Elias, né? Ele joga água, joga produto em cima, para que o fogo caísse e incendiasse de vez. No entanto, os caras, não veio fogo nenhum do céu. E quando veio o fogo do céu, consumiu, da parte de Deus, consumiu tanto
a oferta, o altar e todos os falsos profetas juntos. Nós estamos falando de uma coisa séria, gente, e exatamente como surgiu lá no meio do povo do Antigo Testamento, surgirão no vosso meio. Ou a gente entende que isso é palavra de Deus para nós, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Parte de Jesus, parte dos apóstolos, parte do Antigo Testamento, todo lugar fala sobre isso. Por quê? Porque temos vivido em uma batalha espiritual. E um ser que comanda isso contra nós, o mestre do engano. E se eu não me firmar nas Escrituras, eu só vou me firmar nas Escrituras, pondo em prática os seus princípios. Estudar é bacana, precisamos tomar ciência, mas se a gente não puser em prática, nós vamos cair em rolo, engano do diabo. Muitos falsos mestres têm saído pelo mundo afora. Quando em contato com eles, deve-se ter cuidado de não ser enredado. A gente precisa ter esse cuidado. E como é que nós vamos ter esse cuidado? Estudando a palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra. O João ele usa aqui um processo interessante. Ele diz que, com outras palavras, que a sabedoria humana é na comunhão discriminatória. Não anda com esses caras, entende? Não dá ouvido para esses caras, sai de perto dele, nem cumprimenteis. Isso é João que está falando, com 90 anos o homem andando com Deus, com Jesus. Está aqui, palavra de Deus. Nem anda com caras saídos, não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ele compara falsos mestres com o anticristo e com o diabo, porque são manipuladores por interesses outros. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço com vocês, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina é se tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. O que acontecia? Esses falsos mestres da igreja de Éfeso, eles circulavam as igrejas com os falsos ensinos deles. E aí tinha lá um irmão lá que recebia ele, para ele então ter uma palavra lá na igreja também. Nem o recebais. Olha o que João fala aqui. Não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, nem cumprimenta, que aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras, das suas obras malignas, em outra versão. Discrimina, se separa por causa dos seus ensinamentos falsos, aqueles que apregoam que Jesus não é Deus, aqueles que ensinam que Ele não veio em carne, aqueles que ensinam, eu já vi gente falando na televisão aí, daqui da região, aqui, pastor falando, igrejas cheias aí, que Jesus foi criado por Deus. Já vi. Então eu acho que precisa tomar cuidado e olhar direitinho o que se está falando por aí. E aí o João fala assim: olha, ainda tinha um monte de coisa para falar para vocês, mas sabe, eu quero falar no tete a tete. Eu não quero, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Um bilhete, mas um bilhete com conteúdo impressionante, de uma epístola inteira, de um evangelho inteiro.
O amor rejeita a mentira, o amor rejeita o engano, o amor rejeita o erro, o amor não transgride, o amor não é cúmplice. E essa é a lei régia para mim e para você. Muitas vezes a gente fica adulando, sabe? O cara está lá nas más obras, não quer mudar isso, ele faz e faz mesmo, visivelmente, e a gente deixa de se manifestar. Sabe, a gente tinha um caso na igreja metodista, que literalmente ficava tete a tete, pessoa a pessoa, convidando para a maçonaria. Então nós colocamos um estudo de maçonaria dentro da igreja metodista, porque as pessoas precisam saber o que elas estão sendo enredadas. As pessoas precisam estar sabendo que aquilo é um erro grave. Trouxemos das maiores autoridades para falar sobre maçonaria dentro da igreja metodista. Aí agora você vai ouvir aí e vai se deixar enredar se quiser, porque o ensino correto aqui foi feito. Eu não vou ficar adulando, ainda mais porque ele está levando pessoas ao engano ali, falso mestre. Não deu aula lá sobre isso, mas individualmente estava lá, porque não dá porque sabe que não ia ser bem-vindo, não ia ser bem aceito, ia ser questionado, ia ser derrubado nas suas teses, né? Mas estava lá no individual, as pessoas mais novas chegavam, camarada, se tinha alguma posição, né, social, então já era trazido para congregar lá, não aqui, lá. Um outro Deus, o Gadu, o grande arquiteto do universo. Então, se você não se manifesta, você se torna cúmplice das más obras, entende? Se você não fala, você se torna cúmplice. Nós devemos amar, inclusive essas pessoas, porque o amor envolve inclusive essas pessoas que vivem na desobediência, que vivem erradamente, mas jamais abandonar a verdade em favor do erro. Jamais a gente deve fazer isso. Você entende? Então a gente tem que parar e pensar quanto a gente está sendo conivente com as más obras, quanto nós estamos agindo em desacordo com esse apóstolo impressionante de Jesus, o último apóstolo vivo nessa hora aí, falando o que já foi dito, já tinha sido dito, não falou novidade. Estou falando, não vou falar coisa nova para vocês, nada que vocês não tenham ouvido desde o princípio, mas eu preciso falar de novo isso, aquilo que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, que Deus é amor, que se eu estou diferente disso, eu estou fora do relacionamento com Deus, que Deus é santo, Deus é luz, e se eu estou em procedimento de pecado, na prática de pecado, eu estou fora do relacionamento com Deus. Entende? Amém? Se a gente, Deus é bom, né? Que a gente pode consertar coisas que a gente faz, a gente pode se arrepender. Nós temos advogado junto ao Pai, Jesus, o Cristo, e eu não preciso morrer na prática de pecado, mas eu posso viver inconformado com o pecado na minha vida, e sempre reconhecendo o meu pecado diante de Deus e confessando o meu pecado diante de Deus, para sermos purificados, um processo de santificação, de melhora. Eu não posso ser o mesmo crente que eu era
quando eu me converti. Eu tenho que ter progredido em boas obras, em boas ações. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Vamos cantar um último cântico.